Olá, sétimo ano, bom dia. Hoje, terça-feira, iniciando a nossa aula de matemática, hoje, dia 30 de março, nós vamos falar um pouco do conjunto dos números racionais, para vocês conhecerem um pouco mais esse conjunto de número, que antes vocês já sabiam qual era, mas não sabiam do nome, nem sabiam o conjunto todo, certo? Agora vocês sabem que vocês já conhecem os números fracionários, vocês já conhecem os números decimais, então vocês já conhecem os números racionais, que são representados pela letra Q. Então, na aula da segunda-feira, vocês tiveram expressões numéricas que foram colocadas o gabarito no aplicativo para você saber se estava fazendo as expressões corretamente. Então, se você não fez ainda tem a oportunidade de fazer e mandar pelo aplicativo e ficar com o seu ponto extra. Ok? Então, na aula de hoje, nós não vamos corrigir aquelas expressões, certo? Vamos deixar para corrigir na próxima aula, na outra semana, após o nosso feriado da Semana Santa. Então, você ainda tem mais uma oportunidade. Só que hoje, quando vocês forem fazer a atividade de casa, vocês vão ter novamente mais expressões numéricas para poder treinar, certo? Então, quem está ainda com dificuldade, exercícios para revisar. Quem já aprendeu, vai ter aí, não vai ter nenhuma dificuldade para resolver. Então, quem quiser acompanhar pelo livro, pode acompanhar a nossa aula de hoje a partir da página 47. Os números racionais, certo? Então, você já deve ter percebido que na matemática tudo é interligado e possui uma sequência lógica. Então, veja só, vocês estudaram há alguns anos um conjunto de números chamados naturais, porque são os números do nosso dia a dia, ou seja, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, a hora que você vai almoçar, a hora que você chega na escola, quantos objetos você compra, certo? Então, que horas você larga? Então, tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia, que são os números naturais. Então, numa sequência, a gente falou de números inteiros. Então, para eu saber dos números inteiros, eu preciso dos números naturais. Então, eles estão interligados. E para eu saber dos números racionais, eu precisava saber antes o que era um inteiro e o que era um natural. Então, olha que interessante, agora a gente já sabe o que é um número natural, o que é um número inteiro e vamos aprender outro conjunto que é o número racional. Então, eu já sei aí 3 conjuntos numéricos diferentes, certo? Então, a evolução matemática se deu assim: primeiro os números naturais, depois os números inteiros e em seguida os números fracionários. Todo mundo aí sabe o que é uma fração, né? Então, se você sabe o que é uma fração, porque você já estuda a fração há algum tempo, então a fração nada mais é do que um número racional. Então, tá vendo que você já conhecia, só não sabia o nome. Então, quando a teoria das frações foi aceita, certo? Ela não trouxe apenas a ideia de oposto dos números, mas também de oposto das frações. Assim, o conjunto de números racionais estaria completo, certo? Racional vem da palavra razão, que vem da palavra divisão, certo? Que eu tenho aí uma comparação. Um exemplo, se eu tenho uma fração 10 quartos, eu estou dizendo que 10 está dividido para 4. Então, toda fração me dá um exemplo de uma divisão, certo? Eu estou repartindo. Então, toda vez que eu tenho um numerador e um denominador, eu tenho uma razão de um número para outro número. Então, o conjunto dos números racionais, isso aí você vai anotar no seu caderno, é o conjunto
formado por todas as frações positivas, por todas as frações negativas, por todos os números naturais e por todos os números inteiros. Então, olha que interessante. Antes eu conheci os naturais, que eram os positivos. Depois eu passei a conhecer os naturais, aí veio os inteiros, que é a junção do positivo mais um negativo. Aí agora veio um conjunto chamado de racional, que é a junção dos naturais, dos inteiros e das frações, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu tenho que todo número racional, ele pode ser natural. Todo número racional, todo número natural pode ser um número racional, sim. Todo número inteiro, que é os positivos e os negativos, também pode ter fração. Por quê? Eu tenho uma fração positiva, mais 2/5, e posso ter também uma fração negativa, menos 2/5. Então, está tudo dentro do conjunto dos números racionais. Todos os números que você conhece até agora, os naturais e os inteiros, estão dentro do nosso conjunto dos números racionais, certo? O conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser representados na forma de fração, ou seja, pode ser escrito na forma de quociente de dois números lógicos diferentes de zero, certo? Porque se eu tiver 0 dividido para 2, isso vai ser sempre 0, né? Eu não posso ter, se eu não tenho nada, como é que eu vou dividir para mim e para você? Isso não pode, né? Então, nem o numerador pode ser 0 e nem o denominador pode ser também 0, ok? Então, qualquer número que eu possa escrever na forma de fração, certo? Que é a forma de quociente. Quem não lembra que quando a gente vai fazer uma divisão, eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, quociente é o resultado do dividendo pelo divisor. Quando eu divido um número por outro, eu tenho o quociente. Então, a palavra quociente também vem aí da divisão, certo? Então, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Ah, mas Q não tem nada a ver com número racionais, não poderia ser a letra R, mas quiseram representar pela letra Q maiúsculo, representado, dando aí a ideia de quociente, certo? Então, o Q dos racionais dá a ideia de quociente, certo? Então, é isso aí que a gente pode trabalhar com a letrinha Q. A gente não pode esquecer, naturais é N, inteiros é Z e racionais é a letra Q maiúscula. Então, eu posso dizer que todo resultado de uma fração é um número racional, certo? Se eu tiver dois números que podem ser exatos ou não, não é isso? Eu vou chamar eles de racional. Então, o mesmo pode ser escrito de várias formas. Então, vocês sabem que existem números que podem ser escritos de diferentes formas, certo? Então, página 48. Os números fracionários são racionais, mas por que os números inteiros também são racionais? Os números inteiros podem ser também representados na forma de fração com denominador igual a 1, assim todos os números naturais também. Apesar do zero ser racional e inteiro, ele não possui sinal, pois ele é considerado neutro, certo? Então, os números decimais exatos e as dízimas periódicas são números racionais,
certo? Então, observem aí o que ele falou. Todo número natural e todo número inteiro, ele é racional. Um exemplo, eu tenho uma fração 10 quintos. Se eu dividir 10 para 5, eu vou ter um número exato, não vou? Porque 10 dividido para 5 é 2. Então, eu tenho uma fração 10 quintos. 10 quintos é uma fração. Então, essa fração é um número racional. Mas, essa fração pode me dar uma divisão exata, porque 10 dividido para 5, eu vou ter aí 2. E 2 é um número positivo, 2 é natural. Mas 2 também representa mais 2, que é um número inteiro. Então, veja que a minha fração me dá uma resposta natural, que me dá uma resposta inteira. Então, o número ele pode ser natural, pode ser inteiro e pode ser fracionário ao mesmo tempo. Não é porque o número é inteiro que ele vai ser só inteiro. Não é porque o número é natural que ele vai ser só natural. Eu acabei de falar em um exemplo de uma fração, que é um número racional, que quando eu divido ela dá 2. 2 é um número natural, que é positivo. E eu ainda sei que 2 é um número inteiro, que representa mais 2. Então, veja aí o que é que eu tenho. A mesma fração, eu posso ter 3 representações diferentes. Ela é natural, ela é inteira e ela é racional. Certo? Veja que interessante aí.